Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós estamos, neste dia especificamente, 31 de outubro de 2021, há 504 anos exatamente da ocasião que foi escolhida para marcar a Reforma Protestante. Nós teremos uma palavra hoje muito ligada à data, na esperança de que possamos compreender a importância deste movimento e o quanto isso foi decisivo na história do cristianismo. Note que os meus slides estão chegando aí. Note que nós queremos, desde já, pensar um pouco com você no quanto isso é sério e urgente. Eu não sei se você acompanhou os noticiários desta semana, mas duas coisas muito significativas aconteceram em Goiânia esta semana. A primeira delas foi a história de um pastor evangélico que havia registrado em cartório um documento relativo às providências quanto ao seu sepultamento. E ele deixou registrado em cartório que ele não deveria ser sepultado caso falecesse em 3 dias, porque ele havia recebido a revelação de que ressuscitaria. E então a sua esposa não autorizou o seu sepultamento durante os 3 dias, e a igreja que ele pastoreava esteve em vigília, dizendo: o pastor não está sendo sepultado porque ele recebeu a revelação de que haveria de ressuscitar. E passaram-se os 3 dias e aquele homem não ressuscitou, e ele acabou sendo sepultado junto com a sua revelação. Mas um outro fato também tomou conta dos noticiários. Uma igreja evangélica está separando o seu estacionamento para fazer um culto de bênção aos pets, ainda neste ano. Você vai poder levar o seu animal para que ele seja ali abençoado e que a oração seja feita em benefício dele. Isso só nos faz perceber o quanto a Reforma Protestante continua urgente e continua atual. O quanto é fácil nos desviarmos da verdade. E aqui eu queria deixar uma palavra muito clara: nós não estamos atacando pessoas e nem instituições. Nós estamos falando de ideias que devem todas estar sempre subordinadas à palavra de Deus. Temos dito aos irmãos aqui com muita ênfase: onde Deus tem opinião, você não pode ter. Onde Deus tem informações que nos orientam como pensar, nós estamos proibidos de pensar diferente. E isso não é maldade da parte de Deus. Porque quando você diz ao seu filho de 2 anos que não deve pôr o dedo no liquidificador ligado, você não está sendo mal. Quando você diz a uma criança que não deve enfiar o dedo na tomada, você não está sendo alguém que tolhe a sua liberdade. Quando você diz a alguém que não pode pular do alto do edifício, você não está sendo aquela pessoa que destrói sonhos. Você está sendo bondoso. E quando Deus nos manifesta a sua opinião a respeito das coisas, e a opinião dele é a verdade, não é uma mera ideia, um mero palpite. Deus sabe, Deus conhece as coisas. Faz parte do nosso dever e da nossa sabedoria submetermos todos os nossos pensamentos ao que Deus revelou na sua palavra. Em Romanos 12, nós lemos lá: rogo-vos, meus irmãos, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Estamos num mundo que constantemente nos bombardeia, constantemente influencia a igreja e oferece o risco de que nos desviemos da verdade. E a reforma foi exatamente um movimento para que a igreja voltasse aos trilhos. É voltar à forma original, no sentido de reformar, restaurar a forma, recuperar a forma perdida. Insisto em dizer, não sei se consigo daqui, acho que não. Parece que está ligado, mas acho que eu não tenho alcance. Então podemos passar um slide aí, por favor? Insisto em dizer, nós não estamos para debater e atacar pessoas. Estamos aqui para falar de ideias
e é importante que falemos disso com todo respeito. E também é importante dizer, nestes tempos confusos que temos atravessado no nosso país, a Igreja Católica tem sido uma aliada importante em algumas questões. Ela tem sido um aliado importante no combate à agenda LGBT, no combate a tantas coisas como ideologia de gênero e tantos outros itens que ameaçam a ordem constituída e os valores judaico-cristãos nos quais a sociedade brasileira está firmada. Então é importante que você e eu saibamos diferenciar as coisas. Eu tenho familiares que possivelmente até mesmo me assistam pela internet, que são católicos devotos. E creio que eles estão sinceramente enganados. Mas não quero que eles se sintam atacados aqui. Quero que eles se sintam convidados a refletir por que nós estamos celebrando esta data e dizendo que ela é importante para nós e o que está em jogo. Podemos passar mais um slide, por favor? A história da Reforma começa quando o Papa Leão X está preocupado, entre muitos outros assuntos, em construir aquilo que hoje está lá no Vaticano e que nós chamamos de Basílica de São Pedro. Basílica tem a ver com a sede do reino, Basileu em grego quer dizer o reino. E então a Basílica seria a sede do Império Sacro Romano. Você sabe que o Vaticano é, inclusive, até hoje, um país. Então era preciso construir a sede de governo do Vaticano enquanto um poder deste mundo. E então, para que a Basílica fosse construída com toda a sua glória, muito recurso era necessário. E entre algumas das medidas que foram tomadas para a arrecadação destes valores, o Papa esteve a comercializar indulgências. A palavra indulgência tem a ver com obter o favor e tornar-se gentil. É como se você recebesse a gentileza de Deus por meio da igreja, através de uma doação de recursos financeiros. E então um homem chamado Johannes Tetzel começou a percorrer a Europa, dizendo que se você fizesse ofertas em dinheiro para a igreja, que aquilo contabilizaria méritos em seu favor diante de Deus. Note que existe um aspecto de verdade nisso. Nós ainda ensinamos até hoje que as nossas boas obras não ficarão esquecidas, que Deus não é injusto para ficar esquecido do que fazemos quando evidenciamos amor para com o povo de Deus. É dito, inclusive, que quem oferece um copo d'água que seja um profeta não vai ficar sem o seu devido galardão. Mas o que estava acontecendo ali era um pouco diferente. Você faria isso não para expressar o seu amor por Deus e depois receber a recompensa de um Deus que já te salvou. Mas você faria isso para conseguir ou para garantir a sua salvação. E aí há um problema muito grande. Nós insistimos até hoje, como herdeiros da Reforma, que a nossa salvação depende única e tão somente da obra de Jesus. Deus vai recompensar as nossas atitudes, porque Ele é bondoso, mas Ele não vai nos salvar por causa das nossas atitudes. Ele vai nos salvar por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. Nada do que nós possamos fazer deixa Deus impressionado, a menos que façamos algo através de Jesus Cristo. A menos que Deus olhe para nós, vendo que o que nós devíamos a Ele já foi pago por Jesus Cristo na cruz. É por isso que até mesmo em nossas orações nós dizemos que esperamos que Deus nos ouça, porque falamos com Ele em nome de Jesus, o nosso mediador. Bom, não era isso que estava acontecendo. Johannes Tetzel viajava pela Europa e com o seu cofre dizia que se você fizesse ofertas em dinheiro para a igreja, você contabilizaria méritos para a sua salvação. E uma vez que a salvação ensinada pela Igreja Católica tinha essa relação com méritos humanos e não apenas os méritos de Cristo, quanto mais você doasse, mais você estaria assegurando a sua salvação e inclusive a salvação de outras pessoas. E quando você não dá conta de ter méritos suficientes nesta vida para se salvar, você tem que ir para o purgatório, terminar de purgar a sua dívida, terminar de quitar a sua dívida. E com algum estado intermediário de dificuldade e de aguardo, você está então terminando de quitar as suas dívidas para finalmente poder gozar as bênçãos celestiais por toda a eternidade. E Tetzel dizia então que se você fizesse ofertas em dinheiro para a igreja, você poderia obter benefícios para si ou até mesmo para um parente seu que, estando no purgatório para terminar de quitar as suas dívidas, com a sua oferta em dinheiro, aquela alma poderia sair do purgatório e ir para o céu.
Portanto, o slogan de Tetzel era: no instante em que a moeda no cofre tilintar, uma alma do purgatório para o céu irá saltar. Claro que isso era feito em outras línguas e não em língua portuguesa necessariamente, mas a ideia básica é essa. E a tradução em português rima porque no original também rimava. E foi com esse tipo de movimento que os reformadores, e particularmente Martinho Lutero, se incomodaram. Essa gravura, que pertence ao século XVI, está mostrando aqui, então, Johannes Tetzel e os seus agentes cobrando pelas indulgências. E isso faz com que um teólogo, um doutor em teologia, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, um homem de alma inquieta, um homem que não estava muito satisfeito com esse conceito que lhe era apresentado da justiça de Deus, se inquietasse. Porque ele ficava olhando sempre para os seus pecados e dizendo: mas se depender daquilo que eu fizer, eu nunca terei segurança. Ele era descrito como uma pessoa aflita, como uma pessoa que não estava nem de longe satisfeito com o seu progresso espiritual, porque quanto mais conhecia a Deus, mais se percebia pecador e mais se lançava ao desespero. Como poderei, em algum momento, ver que Deus me considerará justo, se quanto mais eu me aproximo da luz, mais trevas eu enxergo em mim mesmo? E então esse professor de teologia, no dia 31 de outubro de 1517, vai até a abadia de Wittenberg, a sua pequena cidade, e coloca ali na porta 95 teses. A cidade era pequena, pouca gente sabia ler. Não foi aquela coisa assim que explodiu na internet, não viralizou. Não foi aquela coisa que todo mundo entendeu logo de cara, e também não era alguma coisa que rompia de uma vez e de modo definitivo com tudo que vinha sendo praticado. Lutero ainda é muito católico nas 95 teses. E eu espero mostrar algumas delas para vocês, de modo que percebamos juntos que ele estava protestando com relação a algumas coisas, mas ele nem mesmo percebia o quanto ainda dizia naquelas 95 teses sobre coisas que ele logo depois haveria de renegar de modo completo e definitivo. Para você ter uma ideia, olha o que o próprio Lutero está falando na tese de número 71. Seja excomungado e maldito quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Você fala assim, mas Lutero não foi contra isso que você protestou? Mas ele está protestando contra alguns modos da administração. Naquele momento ele ainda tem um conceito católico romano de que sim, existe purgatório, sim, a igreja é capaz de mediar a relação do homem para com Deus, e sim, as suas boas obras são capazes de interferir na sua salvação eterna. Ele não rompeu com tudo de uma vez, essas descobertas não foram assim, de uma hora para outra. Nós estamos conhecendo o fim da história desde o começo, mas Lutero não mudou da água para o vinho de um dia para a noite. Na tese 72 ele dizia: seja bendito, porém, quem ficar alerta contra a devassidão e licenciosidade das palavras de um pregador de indulgências. Ou seja, ele percebia que estava havendo abuso. E ele percebia que as coisas não estavam sendo bem utilizadas. Mais tarde ele haveria de perceber que a própria prática em si era uma afronta à palavra de Deus e à maneira como Deus declara em sua palavra que somos salvos. Para você ter uma ideia, então, dos abusos que Lutero denunciava e como sabemos que as coisas eram assim, veja comigo a tese 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. E a gente completa, né, para que haja compreensão do contexto, sairá voando do purgatório para o céu. Então você percebe que a tese 27 faz menção à prática de Johannes Tetzel. A tese 43 diz assim: deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprarem indulgências. E você percebe então que ele tinha a ideia de que havia um certo deslocamento de foco na prática da venda de indulgências que desvirtuava a vida cristã de muitos. Mas na tese 51 você percebe que ele já começa a se incomodar com a possível exploração dos fiéis praticada pelo Papa no objetivo de construir a Basílica. E ele diz então na tese 51, deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a gente sabe que não era bem assim, mas Lutero está provocando a discussão, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgência
extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Então você percebe Lutero chamando as pessoas à discussão. Aliás, o cabeçalho deste documento diz: Lutero, professor de teologia, as palavras não são exatamente essas, eu estou fazendo uma paráfrase aqui. Lutero, professor de teologia, convida para o debate quem estiver interessado em discutir a respeito das questões das indulgências para uma melhor compreensão do assunto, e então ele coloca essas ideias. Ainda é um católico aqui, ainda é alguém que está colocado debaixo da autoridade do Papa, voluntariamente. Ainda é alguém que deseja que algumas mudanças sejam feitas na Igreja Católica Romana, mas que não tem qualquer pretensão de fundar um movimento paralelo. E então, isso acontece no dia 31 de outubro de 1517, há exatos 504 anos. Este movimento vai nos ensinar muitas coisas e hoje à noite eu só quero destacar com você 3 delas. E isso tem a ver com as perguntas que Lutero começa a fazer e com as respostas que ele encontra e não lhe satisfazem. E ele vai então propor as respostas da reforma. A primeira pergunta que Lutero faz neste contexto é: como eu posso conhecer a verdade de Deus? Porque o Papa está falando algo a respeito das indulgências, e Johannes Tetzel está vendendo as indulgências, mas eu tenho a sensação de que isso não está correto. E quando eu leio a Escritura, eu não vejo nada que abone isso. Não há absolutamente nada, de Gênesis a Apocalipse, que me autorize a enxergar que a doação em dinheiro para a igreja vai me propor algum tipo de mérito que me garanta a salvação. Note, Deus fala muito sobre entregar dinheiro à igreja. Alguns de vocês acabaram de fazer isso. Não é pecado e nem é exploração. E é dever de todos nós. Mas trata-se de algo que fazemos porque fomos salvos. E não para que sejamos salvos. É muito diferente. Fazemos isso como uma expressão de gratidão e não como algo que seja obrigatório para que Deus nos aceite. Aliás, nada do que fizéssemos poderia fazer Deus se convencer de nos aceitar, uma vez que somos pecadores completamente carentes da sua graça e da sua glória. Então, como podemos conhecer a verdade de Deus? Lutero já dá indícios nas teses de que ele vai encontrar fundamento para a verdade na palavra de Deus. Note, ainda é um bom católico quem está escrevendo as teses, mas isso já começa a aparecer ali. Ele diz na tese 53, são inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. Note você, são inimigos de Cristo e do Papa porque Lutero ainda é um católico que está entendendo que o Papa é o representante de Cristo na Terra, que ele é o líder da igreja, o chefe supremo da igreja. E ele está dizendo, são inimigos do Papa as pessoas que falam mais de indulgência do que de Bíblia. Percebeu como a reforma ainda é válida hoje? Você já ouviu falar alguma igreja onde você entra e o assunto é dinheiro, e você fica e o assunto é dinheiro, e você sai e o assunto é dinheiro, e ninguém está falando de Jesus? E são igrejas que acham que são herdeiras da reforma protestante. Não são. Precisam de reforma. Não é que é proibido falar de dinheiro. A gente pode, deve, e eu já falei de dinheiro aqui desse púlpito. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Quem mais falou de dinheiro na Bíblia foi Jesus. Várias das suas parábolas falam sobre dinheiro e da relação adequada com o dinheiro. O problema é que quando o dinheiro é a maneira pela qual você se relaciona com Deus e a maneira como você obtém favores de Deus, então você está pecando sim contra Cristo e a sua igreja. E veja que Lutero tinha razão nisso. Ele pode estar aqui um pouco enganado quando coloca o Papa na mesma situação de Cristo aqui, mas é verdade, a queixa dele é essa. As igrejas se transformaram em lugares onde se falava muito de indulgência e de dinheiro e pouco de Cristo. E isso fazia calar a palavra de Deus nas igrejas. Onde eu vou encontrar a verdade? Lutero começa a dar indicativos. Encontrarei a verdade na Escritura. A tese 54 também diz assim, ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. Veja, o padre vai fazer a sua pregação e ele fala muito mais sobre indulgência do que sobre a Bíblia. É um ponto que Lutero quer ver diferente.
Bom, se Cristo e a sua palavra não for o assunto central da pregação, então há algum problema e a reforma ainda é necessária. E nós vamos ver o quanto a reforma é necessária ainda hoje em muitos lugares onde a Bíblia não é o centro do culto, onde a palavra de Deus não ocupa o lugar de destaque na mensagem do pregador. Então, a questão de onde eu posso conhecer a verdade, quem é a fonte da verdade, é um problema para Martinho Lutero. Ele está escrevendo a respeito destas coisas e o tempo vai avançando. As 95 teses são de 1517. E em 1529, 12 anos mais tarde, vários de seus livros já estão divulgados. O seu entendimento já está muito mais maduro. Ele já começa a perceber por seus próprios estudos quantas e quantas vezes as orientações da igreja tinham sido contrárias à Escritura. E ele começa agora a atacar a igreja como fonte da verdade. Não é a autoridade do Papa em sua interpretação da Escritura, ou a tradição da igreja, ou os documentos canônicos da igreja que trazem aquilo que deve ser crido. Lutero olha para a Escritura e percebe que há contradição. E ele começa então a defender o princípio de que a Bíblia é a autoridade suprema, algo que ainda hoje cremos. Mas por fazer isso, Lutero desafia os poderes constituídos. Colocar a Bíblia acima do Papa é colocar uma camisa de força no Papa, é limitar o seu poder, é tirar dele algumas coisas que já haviam sido conquistadas. Então a igreja reage. E poderes humanos são, inclusive, aliados quando chamam Martinho Lutero em Worms, na Dieta de Worms, em 1529, para que ele se retratasse do que havia dito. Como assim, Lutero, você vai defender que a Bíblia está acima da autoridade do Papa ou do magistério da igreja ou das suas tradições? E quando convocado a negar a tudo aquilo que havia escrito, Lutero diz assim: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa. Veja, não é o Lutero mais de 1517. Ele já não crê no Papa. Não creio no Papa nem nos concílios. É evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Eu estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Lutero sabia, inclusive, o quanto isso colocava a sua própria vida em risco. Ele sai da Dieta de Worms com uma espécie de salvo-conduto, que era uma garantia de que ele não seria importunado até chegar à sua casa. Mas depois disso, já declarado herege, quem o matasse faria um favor ao Sacro Império Romano. Lutero é sequestrado no meio do caminho por um amigo e levado para um castelo onde fica escondido, onde vai traduzir a Bíblia, porque a Bíblia é a fonte da autoridade e ele quer que todos a tenham, e onde ele vai compor um hino que daqui a pouco cantaremos: Castelo Forte é o nosso Deus. Lutero então está dizendo: a Escritura é a autoridade. Ainda hoje, a polêmica na Igreja Católica com os protestantes é essa. Este senhor, que é um bispo já falecido da Igreja Católica, Dom Henrique, e agora o seu sobrenome me escapa, mas ele ficou famoso porque ele arrumou uma certa encrenca com os evangélicos quando ensinava, e esse seu gesto é muito simbólico, que pelo fato de a Bíblia ter sido escrita por pessoas que pertenciam à igreja, a Bíblia seria um produto da igreja. E já que foi a igreja que produziu a Bíblia, a igreja é maior do que a Bíblia. E se você para pensar num primeiro momento, esse argumento parece fazer sentido. O problema é que a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos, do Antigo Testamento. A igreja reconhece que as escrituras anteriores a ela já haviam se cumprido na pessoa de Jesus. E os crentes de Bereia, quando recebem o apóstolo Paulo, não estão dando atenção meramente a Paulo, mas estão conferindo o Antigo Testamento para ver se as coisas são de fato assim. A igreja está edificada sobre escrituras. E mais, o fato de você admitir que alguém é autoridade sobre você não faz você autoridade sobre aquela pessoa. O meu filho e a minha filha, aos poucos, foram admitindo que eu era a autoridade de Deus. Mas já que eles admitiram, eles é que me colocaram na posição de autoridade de Deus, eles são maiores do que eu? Não.
Então, é óbvio, uma coisa é reconhecer que Deus falou na Bíblia, mas isso não significa que nós, como igreja, estamos acima da Bíblia. Nós reconhecemos, Deus falou nas Escrituras, portanto, nos submeteremos a ela. Isso é muito importante, daqui a pouco vamos fazer aplicação sobre isso, mas nós não seguimos aqui nesta igreja uma pessoa. E eu fico tão feliz que seja assim, porque se você fosse seguir o pastor Márcio, que responsabilidade eu teria? Se você fosse seguir o conselho, que responsabilidade eu, presbítero Davi, presbítero Cleomar, presbítero Júnior, teríamos? Mas todos nós estamos juntos seguindo a Jesus Cristo. E nós o seguimos quando ouvimos a sua palavra nos liderar. E cada um de vocês é convidado a olhar para o pastor, a olhar para o conselho, a olhar para o seu irmão e dizer: irmão, você não está indo bem aqui porque a Bíblia está nos mostrando que você não fez certo. Eu preciso disso, você precisa disso também. Calvino vem a dizer depois que a Escritura é o cetro através do qual o Rei Jesus domina e governa a sua igreja. É assim que nós cremos. Este é o povo do livro. Os protestantes foram chamados pelos católicos daqueles que têm o Papa de papel. E, guardadas as devidas condições jocosas dessa frase, isso é verdade. Quem governa entre nós é Jesus Cristo falando pela Bíblia, por aquilo que está escrito, para que seja preservado. Quando não é assim, o que você percebe é aquilo que já tive chance de mostrar em algumas aulas de escola dominical aqui na igreja. A tradição da Igreja Católica, por exemplo, crê que Jesus Cristo, depois de morto e ressurreto, apareceu em primeiro lugar à sua mãe. Mas não há nada na Bíblia que diga isso. Mas numa Bíblia católica, que eu posso mostrar a qualquer um de vocês que desejar ver, porque está ali no meu gabinete, ali atrás, é uma Bíblia que está na minha família há 50 anos, eu posso lhe mostrar esta página, que a foto eu coloquei aqui, onde a Bíblia diz assim: a igreja sempre cultivou com especial carinho a crença de que Jesus apareceu primeiro à mãe dele. Não está escrito na Bíblia, mas a gente acha que não está escrito porque não precisava contar que Jesus apareceu primeiro para a mãe. Os evangelistas se preocuparam em falar de Jesus aparecendo àquelas pessoas que tinham uma fé fraca. Como a fé de Maria era muito forte, não precisava escrever sobre isso. Nosso palpite e nossa certeza, na verdade, é bem diferente. A Escritura conta exatamente tudo o que aconteceu. E sem dificuldade alguma. E se Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena e primeiro a outras pessoas, há um motivo teológico importante, inspirado, que está na mente dos escritores sagrados para que as coisas tivessem acontecido desta maneira. Isso parece um pouco mais inocente. Qual é o problema de Jesus aparecer primeiro a Maria? Bom, o problema é que não está na Bíblia, mas há outras coisas mais sérias. E eu acessei hoje, o site do Vaticano. Você pode conferir depois aqui a data, é a data de hoje, 31/10/2021. E ali você vê que o dogma da Assunção de Maria aos céus completou 70 anos, no ano passado. Isso significa o quê? Que em 1950, ou seja, mais de 19 séculos depois dos fatos, a Igreja Católica estabeleceu uma verdade através do decreto do Papa, que do mesmo jeito que Jesus subiu ao céu em corpo e alma ressuscitado, Maria subiu também. E todo católico é obrigado a acreditar nisso. Num dogma do Papa que foi estabelecido em 1950. Nós não vemos a menor condição de crer em alguma coisa dessa natureza. Onde está a verdade? É uma pergunta da Reforma. A verdade não está na tua opinião. A verdade não está na opinião do mundo. A verdade não está no politicamente correto. A verdade não está na opinião da maioria. A verdade não está na tradição da igreja. A verdade não está no decreto de uma autoridade religiosa. A verdade é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é uma questão fundamental para nós. É uma pergunta que a Reforma Protestante respondeu com toda a ênfase. Somente a Escritura. Foi por isso que Martinho Lutero se preocupou em traduzir a Bíblia para o alemão quando esteve preso, ou melhor, escondido lá no castelo de Wartburg. E com isso ele dá andamento a uma série de traduções da Bíblia. E se hoje temos a Bíblia em língua portuguesa, é porque alguém se levantou e disse assim: a autoridade está na Escritura e todo mundo precisa conhecer essa autoridade. Ela não deve ficar restrita apenas a um seleto grupo de estudiosos. Talvez alguns de vocês que já tenham passado aí
da revisão dos 45 mil, já possam dizer comigo que ouviram algo que eu sempre ouvi de meus avós e meus pais católicos. Por que não lê a Bíblia na Igreja Católica Romana? E a resposta dada há algumas décadas atrás era: não é recomendado, só quem sabe ler direitinho e dar a interpretação correta são as pessoas que estudaram isso e que vão dar a interpretação que está de acordo com a interpretação do Papa. Bom, os católicos costumam reclamar conosco dizendo: olha, vocês liberaram a interpretação da Bíblia, ó a bagunça que deu. E deu mesmo, não deu? Ué, está tendo estacionamento separado para abençoar pet? Está tendo gente registrando que no cartório que não quer ser enterrado porque vai ressuscitar? Deu muita interpretação errada. A gente não fecha os olhos para isso, não. Aqui não é a igreja perfeita, não. Mas a gente pode fazer uma pergunta interessante. Quando a interpretação bíblica era controlada pela igreja e ela era mal feita, só havia uma interpretação possível e ela era a interpretação errada. Hoje, qualquer um interpreta a Bíblia e muitos interpretam de jeito errado, mas tem quem interpreta certo. Então a gente saiu ganhando. E nós sempre temos dito aqui que os nossos documentos de fé e nossas confissões são normas normatizadas, são regulamentos regulamentados. Quando nós dizemos o que cremos a respeito do batismo, da Santa Ceia, da vida eterna e de tantas outras coisas, fazemos formulações doutrinárias, mas elas estão sujeitas às Escrituras. Não há um só artigo de fé na Igreja Presbiteriana que possa se manter em condição de igualdade com a Bíblia. E se em algum momento alguém apresentar uma interpretação bíblica sólida e consistente que desafia uma doutrina estabelecida por algum pastor, por alguma tradição da igreja, essa doutrina cai, porque diante da Escritura tudo se dobra. Esta é uma pergunta importante. Onde está a verdade? E a Reforma está respondendo: a verdade está na Bíblia. Segunda pergunta: como eu posso me aproximar de Deus? Deus é tão distante, Deus é tão santo, Deus é tão puro. Será que eu posso me achegar a Ele? Há também informações sobre isso preliminares, lá nas teses de Lutero. Veja, qualquer cristão, isso aqui é Lutero em 1517, tese 36, qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Ou seja, se você está arrependido, você não precisa comprar a carta de indulgência que Deus vai te perdoar. Lutero já estava começando a enxergar algumas coisas ali quando convida para o debate. Mesmo que em outra tese ele dizia que a indulgência tinha lá os seus méritos. Na tese 37, Lutero fala: qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, ele está pensando no pessoal do purgatório também, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Ele ainda pensa como um católico que se você rezar aqui uma missa de 7º dia em favor da alma de alguém falecido, esse mérito que você acumula por essa boa ação de rezar vai ser transferido para a pessoa que está lá no purgatório, para que ela meio que amortize a dívida e possa sair mais depressa do purgatório em direção ao céu. Lutero ainda está pensando um pouco a respeito disso, mas ele está falando num primeiro momento que a carta de indulgência não é essencial. Bom, como Lutero protesta com relação a isso, a Igreja Católica reage. E no Concílio de Trento, que aconteceu durante 18 anos, 1545 a 1563, a Igreja Católica vai reagir às ideias de Martinho Lutero. E os cânones de Trento são a resposta da Igreja Católica às ideias de Lutero, que ele começa a questionar, tendo a Bíblia como a verdade. Lembre-se, Dieta de Worms é 1529. Ele afixa as 95 teses em 1517. Ele já vai negar o Papa completamente em 1529. Em 1545, 16 anos depois, ou seja, 28 anos depois das teses afixadas lá em Wittenberg, a Igreja Católica está se reunindo em concílio para combater aquelas ideias de Lutero. E o que você vai ler nos cânones do Concílio de Trento? E agora meus olhos não enxergam ali no fundo, eu vou me virar aqui. O Santo Concílio manda a todos os bispos e tudo mais
Ensinem a igreja que os santos reinam juntamente com Cristo e oferecem a Deus suas orações pelos homens. É bom e útil invocar os santos com súplicas e recorrermos às suas orações, ao seu socorro e auxílio, para obtermos benefícios que a Deus devem ser pedidos por intermédio de Jesus. O que é que o concílio está dizendo, contrariando aquilo que Lutero havia ensinado? Que você pode dirigir-se a alguém que já morreu e que seja considerado uma pessoa que teve boas obras, um santo. Eu vi muito isso em São Paulo e aqui em Goiânia ainda não vi muito. Talvez porque eu ando pouco. O meu trabalho é do outro lado da praça e a igreja é 1 quilômetro da minha casa. Então eu tenho circulado pouco por Goiânia. Mas lá em São Paulo, vira e mexe, aparecia uma faixa assim: agradeço a Santo Expedito a graça alcançada. Alguém já viu alguma coisa parecida por aqui? Existe, né? Às vezes você ia numa copiadora e tinha lá um monte de cópias assim de algum folhetinho que era destinado a algum santo porque você obteve a graça e aquele folhetinho era distribuído. E quando você pergunta a algum católico assim, mas por que você fala com o santo? Ele diz assim, porque o santo é mais próximo de nós, a majestade de Jesus é muito grande, então vou falar com o santo. E o Concílio de Trento está dizendo que é bom e útil pedir ao santo que interceda por você em favor de Deus. Existe algum lugar da Bíblia, que é a fonte de verdade, que me ensine isso? Houve alguma oração em todas as páginas da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que tenha sido dirigida a alguém que não a Deus o Pai por intermédio da mediação de Deus o Filho? Na dependência de Deus o Espírito Santo? E a resposta é um retumbante não. Então, a verdade é a Escritura. E como é que eu me achego a Deus? Eu me achego a Deus através de Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara quando diz assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. O que é mediador? É a pessoa que fica no meio e tenta fazer com que partes em conflito entrem em harmonia. Falamos sobre isso lá na reunião, no encontro dos casais, né? Que às vezes o casal está numa situação tão difícil de conflito que é importante chamar alguém para trabalhar como mediador. Alguém que escute o lado e fala, ó, você não ouviu isso aqui. Não foi isso que ele disse, foi aquilo. E a pessoa fica no meio. Jesus Cristo faz exatamente isso. E sabe por que ele é a única pessoa que pode fazer isso? Porque ele é o único que é homem de carne e osso como eu e você. E ele é o único que é Deus também, como Deus. Ele pode ficar no meio porque ele entende perfeitamente as duas partes. Não existe outro que seja assim, nem Maria. Então nós não podemos dizer que ela vai rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós não podemos dizer que santos poderão fazer esse trabalho. Nós nos achegaremos a Deus apenas e tão somente por intermédio de Jesus. Note que lá nas teses de Lutero falava-se muito a respeito do Papa e de Cristo, da Igreja e de Cristo, dando-se a ideia, portanto, de que a Igreja estava nesta posição de mediação. E a Igreja Católica diz isso com todas as letras, fora da Igreja não há salvação. Bom, isso em parte é bem importante de ser resgatado aqui. Tem um monte de gente, e a pandemia só piorou esse quadro, que acha que vir para a Igreja não é necessário não. É fundamental. É um mandamento bíblico. Mas nós cremos que é possível que uma pessoa em condições excepcionais venha até Deus e não tenha sequer a oportunidade de congregar numa igreja estabelecida e seja salvo. Há histórias neste nosso Brasil, enquanto ele estava sendo evangelizado por protestantes que viajavam por paragens como colportores e distribuidores de Bíblia, que evangelizavam e deixavam as Bíblias, e quando voltavam, as pessoas tinham lido a Bíblia por conta própria, estavam crendo em Deus e sabiam um monte de coisa sobre Deus, e nunca tinham frequentado uma igreja. E eu creio que verei essas pessoas no céu. Creio que elas foram salvas. Quem salva é Cristo, não é a igreja. Tome cuidado para não cair no outro extremo e dizer, eu não preciso de igreja nenhuma, porque lugar de ovelha é dentro do rebanho. Lugar de crente é na igreja, sim. E há muito que se tem dito de maneira falsa e mentirosa contra a igreja institucional. Isso pode acontecer quando se deturpa a mensagem, fala-se mais de dinheiro do que do evangelho. Quando se deturpa a fonte de autoridade, segue-se a homens e não a Cristo. Bom, essas coisas podem infelizmente acontecer. Mas quando nós lutamos para que a Bíblia seja a verdade, para que sigamos a Cristo, nós precisamos estar juntos e reunidos. E quando nos achegamos a Deus, nós somente o fazemos
através de Jesus Cristo. Note, se a sua igreja fala muito sobre como você deve se comportar como marido para ter uma boa família, como você deve se comportar como um pai para que os seus filhos sejam educados, como você deve cuidar do dinheiro para que você não tenha uma vida cheia de dívidas, como você deve fazer para controlar as suas emoções e não viver ansioso ou deprimido. Mas a igreja não fala que você é um pecador, carente da glória de Deus, carente da graça de Deus, que precisa se arrepender dos seus pecados e que só poderá se achegar a Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E identificando-se conosco, Ele morreu na cruz para que a justiça retributiva de Deus quanto aos nossos pecados caísse sobre Ele e os méritos dele fossem transferidos a nós pela bondade de Deus. Se não houver esta colocação inquestionável, não é igreja. A igreja é primariamente o lugar onde falaremos a verdade. A Bíblia é a verdade e nós nos chegamos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Terceiro ponto que a reforma trabalhou: como eu posso ser salvo e ir para o céu? Se você pegar uma prancheta e for para o ponto de ônibus e for para a rodoviária numa segunda-feira de manhã e perguntar para as pessoas: você vai para o céu? Boa parte delas vai dizer assim: eu acho que eu vou. Vai ter um ou outro que está com a vida mais bagunçada e vai dizer: não, vou nada. Ih. Mas quando você perguntar para a pessoa que acha que vai para o céu, por quê? Ou para a pessoa que acha que não vai para o céu, por quê? Boa parte delas vai dizer assim: não, porque eu estou fazendo as contas aqui, ó, entre o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, a balança está pendendo. E quem acha que está indo para o céu, acha que fez até algumas coisas erradas, mas que as coisas boas que fez, Deus vai levar em conta e, somando e dividindo noves fora, o saldo é azul. Imagine você que, terminado aqui o culto, você fosse lá para a minha casa e eu dissesse assim: eu que fiz esse bolo, eu não sei fazer bolo, mas vamos imaginar que eu soubesse. E aí eu dissesse para você assim: coloquei 11 ovos que estavam ótimos, mas o 12º ovo da receita estava meio fedido. Mas somando e dividindo, tem muito mais ovo bom no bolo do que podre. Você quer? Você come? E por que a gente acha que a gente enfiaria um bolo com ovo podre das nossas boas obras em Deus e Deus diria: não, o que você fez de bom está tudo certo, a sua maldade deixa para lá? Deus é tão puro de olhos, como diz o profeta Abacuque, que ele não pode ver o mal. E qualquer pecado nosso, por menor que seja, nos faz merecer a condenação eterna. Não há nada que possamos fazer, só o que Cristo fez. Então a pergunta é: como é que eu vou para o céu? Veja que Lutero, mais uma vez, está tocando nesse assunto nas suas 95 teses. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Ele está falando de salvação. Ah, então você está fazendo tudo errado e comprou a carta e acha que está tudo bem? Mas ele ainda está falando, como já disse outras vezes, como alguém que ainda acredita no purgatório, ainda acredita um pouco na justiça advinda de obras. Na tese 33 ele diz: deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus, através da qual a pessoa é reconciliada com Deus. Então, se você vai se reconciliar com Deus, não pode ser através da indulgência, não pode ser através desse esquema. Lutero está caminhando na direção certa. Como seremos reconciliados com Deus? E aí eu te pergunto: como é que funciona isso? É uma pergunta retórica, você só vai pensar e você não vai me responder. Como é que Deus considera que agora a gente está bom para ir para o céu? Que agora somos justos. Nós que éramos pecadores em dívida, agora não devemos mais a Ele. Nós que estávamos afastados dEle por causa dos nossos pecados, agora podemos nos aproximar porque fomos justificados. O que é essa justificação? Seria essa justificação um processo mediante o qual Deus vai tornando você perfeito, realmente justo? Ou seria uma ação declarativa pela qual Deus te enquadra e diz assim: eu vou tratar você como justo apesar de você não ser? Ou seja, quando a Bíblia fala que a gente é justificado, ela está querendo dizer que a gente ficou santo e puro, ou que consegue ficar santo e puro, ou ela está dizendo: vocês não conseguem ficar, mas Deus vai tratar vocês como tais. Você pensou na sua resposta? Se você pensou do jeito vermelho, a sua resposta é católica. Se você pensou do jeito azul, a sua resposta é protestante. Quando você diz: não, eu não estou bom não, eu não consigo ficar justo,
Eu já entendi a Bíblia, eu já entendi a verdade de Deus, mas ai dessa lei que habita nos meus membros. Paulo falando em Romanos 7, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero, esse eu faço. O apóstolo Paulo, não acredito que Paulo tenha passado 3 minutos no purgatório. E não é porque purgatório não existe, é porque alguém que foi capaz de morrer decapitado pelo evangelho, e alguém que foi preso, e alguém que tinha açoites, e alguém que sofreu naufrágios, e alguém que sofreu noites na voragem do mar, e alguém que foi espancado, e alguém que foi apedrejado, que foi dado por morto. Como um homem que sofreu desse tanto por evangelho poderia ter mais alguma coisa para pagar, se é que se paga pela salvação? Mas esse homem falou assim, Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, como é que a gente é salvo? Como é que Deus olha para nós e diz que nós somos justos? Bom, a gente lê um pouco sobre isso em Romanos, é pela fé. E é assim que nós lemos lá em Romanos. Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Não é infundir justiça. Eu vou colocar justiça em você e você vai ficar santo. Não, é atribuir. Eu vou tratar você como se você assim fosse. Porque nós trocamos de lugar com Jesus. Deus tratou Jesus como culpado e agora Ele nos trata como inocentes. Mas se nós virássemos inocentes, e se nós virássemos completamente justos, e se a justiça fosse infundida em nós, então a nossa podridão teria de ser infundida em Cristo. E Jesus teria que pecar, ou teria que ser um pecador, e nessa condição Ele não poderia salvar ninguém. Deus trata Jesus como pecador, e por causa disso Ele trata a nós como justos. Isso parece uma coisa meio tola, vamos discutir ideias, vamos falar sobre isso, para que perder esse tempo? Esta é a mentalidade do homem moderno, onde parece que ideias não são tão importantes assim, mas cada dia está ficando mais claro nesse nosso Brasil que as ideologias elas têm consequências, que ideias movem o mundo. E então a gente vai perceber a questão. Veja o cânone do Concílio de Trento, o cânone 12, está no parágrafo 822, e isso vem de um site católico. Se alguém disser, olha o que o Concílio de Trento falou depois das doutrinas expostas por Lutero. Se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa senão uma confiança na divina misericórdia, que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. Segundo esse critério aqui, eu seria excomungado pela Igreja Católica, porque é exatamente isso que eu acredito. É exatamente isso que Lutero acredita. É exatamente isso que nós, membros da Igreja Presbiteriana do Jardim América, acreditamos. Jesus Cristo fez tudo. Eu não fiz nada. E alguém diz assim, não, mas você é salvo pela fé. Bom, a gente precisa estudar preposições. Lembrar de novo aqui que nós temos uma professora de línguas conosco. E a preposição pela, de pela fé, pode significar a causa. Você é salvo porque você teve fé. Mas não é isso que ela significa na língua grega, que é muito mais rica do que a língua portuguesa. O significado lá é o instrumento. Você é salvo através da fé. Você é salvo pela graça. A graça é a causa, a fé é o instrumento. Ou seja, Deus te deu um copo cheio de graça, cheio de salvação. Mas a fé é o canudinho, que Ele te deu também. Porque está escrito lá em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso, que é a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Deus fez tudo, eu não fiz nada. Se eu chegar lá no céu e bater no peito e falar assim, não, fui crente, hein? Fui crente, toquei trombone, fui pastor, e aí então, nem passei pelo purgatório. Mérito de quem? Palmas para quem? Para o Márcio? O meu Deus escreveu na Bíblia que a glória dele Ele não divide. Deus divide muita coisa. Ele divide o seu amor conosco, a gente reflete o amor de Deus. Ele divide a sabedoria conosco, nós refletimos a sabedoria de Deus. Ele divide até o perdão, a misericórdia. Mas a glória é dele. Ninguém vai chegar lá no céu e dizer, cheguei aqui porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Todos nós vamos ter que chegar lá e dizer assim, eu não fiz nada, Jesus fez tudo. E até para acreditar nele eu precisei de ajuda. Toda a glória vai ser dada ao Senhor Jesus. Veja,
Os cânones de Trento vão mais longe. Se alguém disser que a todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita e abolida a obrigação à pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma de pena temporal a pagar. Olha só, se alguém falar que Jesus te perdoou de tudo, que você não precisa pagar mais nada, seja neste mundo ou no outro mundo, no purgatório, antes que se lhe possam ser abertas as portas para o reino dos céus, seja excomungado. Ou seja, se eu acreditar que Jesus pagou tudo no meu lugar e que eu não preciso sofrer mais nada, eu não preciso lutar mais nada, se eu acreditar nisso, que tudo que precisava ser feito por mim foi feito lá na cruz, e que quando Jesus disse, está consumado, está pago, se eu acreditar que eu não vou pagar mais nada, eu tenho que ser excomungado, então eu sou. Porque é exatamente nisso que nós cremos. E aqui então, vão nos perguntar, então a gente não precisa fazer boas obras, né? Porque você não precisa fazer nada. Olha aí, vem a acusação de que somos licenciosos. Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada. Então vamos ler a Bíblia. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas continue a ler o texto que vai estar escrito lá. Porque somos feitura dele. A palavra feitura quer dizer poema. Quer dizer que Deus está fazendo poesia na nossa vida. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a questão é, quando Deus te deu a fé, quando Deus te salvou pela graça, quando você foi salvo pela graça mediante a fé e nada veio de você, Deus estava preparando você para ser a poesia dele. No meio desse mundo de feiura, no meio desse mundo de trevas, você foi chamado para ser sal e ser luz. E a maior evidência de que Deus fez isso na sua vida é quando você andar nas boas obras que Deus preparou para você. Ou seja, é a graça que salva mediante a fé. Mas a graça que salva mediante a fé nunca vem sozinha. Quando Deus te dá a graça, quando Deus te dá a fé, as obras vêm junto. E aí então é que vem a discussão de Tiago, que foi até questionado durante um tempo por Lutero, onde Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Sim, ela é morta. Não adianta dizer que acredita e não viver de maneira condizente. Mas não é a obra que salva, é a graça mediante a fé. É uma pergunta fundamental. E a Reforma trabalhou por isso. Bom, olhe como essas perguntas são básicas. Como eu posso conhecer a verdade? Como eu posso me aproximar de Deus? Como eu posso ser salvo e ir para o céu? São as perguntas mais básicas que você possa imaginar a respeito de Deus e do seu reino e de toda a eternidade. E as respostas que estavam sendo oferecidas não eram as respostas adequadas. Quando nós falamos sobre conhecer a verdade, nós estamos falando de um princípio da Reforma, somente a Escritura, em latim, sola Scriptura. Quando nós estamos falando que nos achegamos a Deus apenas pela mediação de Jesus, nós estamos dizendo que é somente através de Cristo, em latim, solus Christus. Quando nós estamos dizendo que a nossa salvação não depende do que fazemos, mas é pela graça mediante a fé, nós estamos enfatizando outros dois princípios, talvez até três. Pela graça somente, sola gratia. Mediante a fé, sola fide. E quando isso acontece, o único glorificado é Deus. Poderíamos inclusive dizer, só lhe deu glória somente para a glória de Deus. Pode parecer uma discussão de história para você. Pode parecer que hoje o culto nem foi tanto de Bíblia assim, foi para falar do Lutero. Mas então vamos pensar um pouco a respeito destas coisas. Quando Deus nos revelou a maneira pela qual Ele nos salva, será que Deus estava perdendo tempo em contar coisas que não têm aplicação prática nenhuma? Será que Deus escreveu coisas na Bíblia que já não são relevantes e interessantes para o homem moderno? Bom, o problema deve estar em nós e não em Deus e na sua palavra. Porque tudo que Deus escreveu é proveitoso. Tudo que Deus nos revelou deve ser conhecido. Quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de tudo, fala, tolo é quem não ouve. E sobre qualquer coisa que Deus falar na Bíblia, a gente devia estar achando muito interessante. E eu acredito que os irmãos aqui do Jardim América estão concordando comigo quando aquele livro chato de Levítico começou a ficar maravilhoso. E a gente começou a ver quanta coisa Deus falou lá. A gente aqui não estava vendo. Então, vamos pensar a respeito dessas coisas. Sola Scriptura. A Bíblia deve ser a sua fonte de revelação. Por quê?
Irmão, eu gostaria de não ter esses exemplos para citar, mas eu infelizmente os tenho. Eu conheço moça que casou porque lá na igreja dela o ancião teve uma revelação. E o casamento dela foi uma catástrofe. Eu conheço outra moça que casou porque na igreja dela alguém falou em línguas e o outro interpretou e estava dizendo que se ela não casasse com aquele camarada, que o pai dele ia morrer de câncer. E com medo do pai do outro morrer de câncer e ser culpa dela, ela foi lá e casou. Catástrofe. E alguns daqueles bibelôs que você encontra lá no meu gabinete são de pessoas assim. Gente que não entendeu um negócio básico, sola escritura. Como é difícil, como andamos atrás de tantas outras coisas. Eu já fiz isso. Houve um tempo em que não tinha o discernimento que hoje tenho pela misericórdia de Deus. E havia uma situação muito difícil na nossa família. E eu e minha esposa éramos namorados ainda, né, meu amor? Começamos a ficar meio invocado que parecia que a igreja presbiteriana não tinha esse poder. O povo lá só quer saber de Bíblia, 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 Bíblia. A gente queria um telefone vermelho, que o comissário Gordon liga e fala com o Batman direto, recado do céu para você. E a gente queria esse tipo de revelação. E nós somos uma igreja lá. E chegou lá, alguém disse que teve um sonho que, traduzindo, queria dizer que Deus estava chamando a gente para mudar para aquela igreja e ser membro lá. Mas ninguém disse para nós o que foi que a gente foi procurar, o que foi que a gente foi buscar. Quanta confusão acontece quando nós estamos delegando a outras fontes a revelação que Deus nos deixou escrita. A Escritura é suficiente para a nossa vida. Qual é a fonte de revelação? O que você está procurando para saber o que você faz da sua vida, para decidir as coisas? Onde você está buscando a verdade de Deus? Isso é importante demais. Depois, a sua lente para enxergar o mundo. Se Deus falou algumas coisas ali na Bíblia, não adianta você ter uma ideia diferente. Quando Deus fala que se você está num relacionamento de jugo desigual, você o afronta, não tem como você ter opinião diferente. Quando Deus fala que adultério é pecado, não tem como você ter uma opinião diferente. Qualquer coisa que Deus diga, qualquer coisa que Deus fale, é a verdade. Eu gostaria de não ter exemplos para citar também, mas conheço gente que disse já para mim assim, com a cara lavada, pastor, eu sei que está escrito na Bíblia que divórcio é errado, mas no meu caso é diferente. Bom, a não ser que seja diferente nos casos que a própria Escritura prescreveu, que é adultério e deserção irremediável, não é diferente não. Acreditar na Bíblia é algo extremamente sério. E falamos a respeito disso no encontro de casais, o como isso é importante. Quando um marido e uma mulher têm a Escritura como tribunal de apelação, aquele casamento vai bem. O marido fez alguma coisa, a esposa não gostou, ela foi falar com ele, ele não deu ouvido, ela abriu a Bíblia, mostrou o versículo e aquele homem disse assim, opa, peraí, você tem razão. Que bênção é isso? Qual é a maneira que temos para enxergar o mundo? Como você se alimenta na hora da dificuldade? Como você fortalece a sua alma? É com verdade? É com a revelação de Deus? Ou é com subterfúgios? Eu já usei esse exemplo aqui de uma ocasião em que pregava e os jovens da igreja acharam que o sermão era meio duro. E depois disseram assim, pastor, hoje o alimento foi meio indigesto. Depois do culto a gente vai sair para comer uma pizza para se distrair. E é triste isso. Porque muitas vezes estamos com o coração pesado, mas o último lugar que a gente pensa em buscar alívio é na Escritura. Muitas vezes a gente está ansioso e o último remédio que a gente pensa é em buscar a verdade de Deus, onde está dito que Ele cuida de nós e que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça. Muitas vezes o nosso filho está desobediente e a última coisa que a gente pensa em fazer é ler a Bíblia para obter sabedoria para educá-lo. A gente tem milhões de ideias, todas práticas, todas sugestivas, todas modernas, contemporâneas, com nomes complicados, com especialistas ultra estudados. E a gente não vai na solução básica de Deus. Crer na Escritura é crer de maneira radical. A Escritura tem princípio para resolver o seu casamento, a Escritura tem princípio para a sua ansiedade, ela tem princípios para o seu medo. Eu ganhei a semana hoje, quando eu escutei de um irmão dizendo assim, pastor, larguei meus remédios, depois que eu comecei a escutar os sermões, depois que eu vi Cristo, e eu estou dormindo igual uma criança.
Esse irmão está aqui na igreja, está me ouvindo hoje. Eu sei que a Escritura funciona. Eu sei que ela é a verdade. Tem coisa que funciona e não é verdade. Eu sei que ela é o alimento. E quando nós cremos nisso, que ela é suficiente, que ela é poderosa, que ela é a palavra de Deus, por que temos ido buscar aquilo que não é alimento? Crer na Escritura, crer nos ideais que a Reforma propagou, é viver esse tipo de coisa. É antes de qualquer outra pergunta que você fizer, é antes de qualquer outra pessoa que você for consultar, antes de qualquer especialista que você pensar em ouvir, você se perguntar o que Deus falou sobre isso na Bíblia. Se não estivermos pensando assim, estamos precisando de reforma também. Mas quando falamos sobre Cristo, somente Cristo, só através dele que eu me aproximo de Deus. Há também outras coisas a pensar aqui. Muitas e muitas vezes, a igreja não está centrada em Cristo e na sua palavra. Mas é porque o líder é carismático. Ele tem um jeito de falar tão simpático. Ele tem um tom de voz tão bacana. Ele é coach. Ele entende de programação de eventos. Ele sabe o que a gente gosta, o que a gente acredita que precisa. E muitas vezes nós vemos pessoas seguindo a homens. E esses homens muitas vezes falham. E esses homens muitas vezes caem. E esses homens muitas vezes decepcionam. Irmão, deixe-me dizer um negócio. Eu não estou com pressa. O conselho da igreja já me convidou para ficar em 2022 e eu aceitei com uma alegria enorme. Eu não sei se eu vou sair daqui a 10 anos, daqui a 20. Já está combinado que pelo menos em 2022 eu fico e eu não estou com pressa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu espero que no dia que eu for sair daqui, ninguém venha atrás de mim. Ninguém! Porque se você vier atrás de mim, eu falhei. Porque o que eu estou ensinando você aqui é seguir a Cristo. E ele não vai embora daqui quando eu sair, não. Porque aqui tem povo dele aqui. Se você quiser me visitar, se eu estiver em algum outro lugar que dá para você chegar lá, vai lá, eu vou te dar um abraço e depois vou falar, continue a seguir a Cristo lá no Jardim América. Mas Márcio não tem discípulo. Eu espero treinar você o suficiente, até mesmo, para que se um dia eu vacilar feio e me afastar de Cristo, você venha puxar minha orelha. Mas jamais caia junto comigo. Isso significa confiar em Cristo. O povo é dele, a ovelha é dele, nenhuma ovelha aqui é minha. Mas veio para a igreja no ministério do pastor Márcio, a ovelha de Cristo. Foi batizado na infância pelo pastor Márcio, a igreja de Cristo. Foi o pastor Márcio que estava lá no dia que aconteceu a morte do pai dele, do pai dela, no dia que caiu o filho dentro do bueiro, no dia que aconteceu o acidente. A ovelha é de Cristo. E só dele. Se você não está pensando assim, você precisa de reforma também. Cuidado também sobre o seu autoconceito. Quando a gente pensa em Cristo, de verdade, e coloca a nossa esperança nele como nosso mediador, quanto mais a gente olha para Cristo, mais a gente percebe que a gente não chegou lá. Paul Washer falou um negócio essa semana que me impressionou. Ele deve ter falado antes, eu li essa semana. Perguntaram assim para ele, pastor, por que você fala tanto de pecado? A gente está ficando desconfortável. Toda vez que a gente vai na igreja, você fala de pecado, a gente sai se sentindo uma miséria. Aí ele disse uma coisa importante, ele falou assim, porque eu quero que você conheça mais da sua miséria e mais da glória de Cristo. Lembra daquela mulher que chorava e lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos? E lembra que isso aconteceu na casa de um fariseu que se achava o bom e o bacana, e aquele fariseu nem cumprimentou Jesus direito e nem deu água para Jesus se lavar? E a moral da história de Jesus é: a quem pouco se perdoa, pouco ama, mas a quem muito se perdoa, muito ama. Então, quando a gente falar aqui a respeito do seu pecado, e você fala assim, mas desse jeito eu não estou me sentindo muito bem, eu estou sendo confrontado com o meu pecado aqui nessa igreja. Note, é para você continuar olhando mais desesperadamente e mais cheio de amor para Cristo.
E Paul Washer disse assim, eu vou continuar pregando sobre pecado porque eu quero que você não tire o olho de Cristo 1 minuto sequer. Eu quero que você se veja tão miserável. Você diga assim, não posso depender de outro. Não tem santo para o qual eu vou apelar para me livrar dessa miséria que eu sou. Só Jesus. Isso significa que o nosso conceito cai e o conceito de Cristo sobe. Foi por isso que nós começamos o culto cantando a Deus, demos glória por seu grande amor, o seu Filho bendito por nós todos deu. E mais, qual é o seu alvo no culto? Se o centro é Cristo, quando você veio para o culto e você aprendeu mais desse Jesus, e você conheceu mais sobre a sua glória e sobre a sua grandeza, o abençoado foi você. E quando você o cultuou e o adorou, de acordo com os moldes que ele mesmo estabeleceu na sua palavra, que é a regra, houve bênção. A gente precisa tomar cuidado, porque cultos centrados em personalidades, cultos centrados em outra coisa que não seja a palavra, cultos que não são de origem reformada e que não te convidam a olhar para Cristo, podem te fazer sair um pouco mais tranquilo. É só não falar de pecado, você sai daqui se sentindo bem consigo mesmo e dependendo menos de Jesus. Mas quando você sai daqui se sentindo mal com você mesmo e dizendo, como eu sou miserável, você vai para casa dependendo mais de Jesus. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim, quando você chegar na igreja, dá uma bronca. Você nem sabe por que está dando, mas os crentes vão saber por que estão tomando. Eu achei interessante a ideia do professor. É curioso, porque todos nós estamos com a ficha suja, todos somos pecadores. Mas quando nós viermos aqui ao culto, nós vamos querer que Jesus seja o destaque, que Ele nos seja precioso, que agradar a Ele seja o nosso alvo, que aprender dEle seja o nosso apetite. Isso não estará ligado ao tipo de cerimônia que a gente espera, ao tipo de assunto que a gente espera que seja abordado no sermão, ao tipo de liturgia que a gente acha que deva ser adotado. A gente vai perguntar assim, isso está de acordo com o que Cristo quer? Sim, é só Cristo. Isso é reforma. Por último, se eu sou salvo pela graça mediante a fé, como isso impacta a minha vida? Impacta na sua motivação para as boas obras. É curioso porque Lutero lidou com isso. Ele encontrou um bêbado na calçada, que já era um camarada meio famoso lá. E esse bêbado estava encharcado de bebida, mas com um certificado de indulgência na mão. Dizendo assim, eu dei um monte de dinheiro para a igreja, eu já estou indo para o céu, posso entortar o caneco agora. E tem alguns que abusam desta graça e desta salvação gratuita mediante a fé e acreditam que porque já foram salvos não precisam de boas obras. Que mentira demoníaca. Pelo fruto você conhece a árvore. E se você não está produzindo boas obras por gratidão, achando que já que boas obras não produzem a sua salvação, então você não precisa produzi-las, você cometeu um engano muito sério. E você precisa de motivos adequados para que tenha obras adequadas. Crente que não está produzindo boa obra, está produzindo obra má. E uma frase muito comum entre pastores é, crente que não trabalha, dá trabalho. E se você não é parte da solução, você é parte do problema. Você está muito confortável naquele conhecido evangelho dos 3 S's, salvo, sentado e satisfeito? É preciso tomar cuidado. Jesus chamou você para trabalhar. Jesus chamou você para servir, para ser luz. Ele quer fazer um poema na sua vida. Você não precisa trabalhar desesperado, mas você foi chamado para trabalhar contente. Você foi chamado para trabalhar a vida inteira dizendo assim, tudo isso que eu estou fazendo aqui não é nada perto do que Jesus já fez por mim. Alguém já disse, eu e Cristo temos uma relação tal que eu vou morrer devendo para Ele. Eu nunca vou conseguir pagar o que Ele fez por mim. Nunca. Curioso isso, irmão, e talvez a gente só dê valor a essas coisas quando é impactado
com alguns testemunhos. Lá em São Paulo tem um irmão que já deu esse testemunho na igreja. Eu não sou muito favorável a entregar o microfone na mão de uma pessoa despreparada para falar com a igreja, porque é possível que ela diga coisas que não estão perfeitamente alinhadas. Mas esse irmão teve um encontro com Cristo de uma maneira tão profunda, que no dia que eu fui falar sobre justificação pela fé, eu dei o microfone para ele. A história dele básica era a seguinte: ele pertencia a uma dessas igrejas. E um dia, a sede mundial, internacional, intergaláctica da igreja ia ser inaugurada. E aí, o apóstolo falou assim: cada obreiro meu vai ter que lotar 4 ônibus, porque eu quero a nova sede cheia. E ele era um obreiro. E o que era dito para ele é: se você receber uma ordem do apóstolo e não cumprir, e se Jesus voltar e você estiver em falta, a igreja vai e você fica. Primeiro que a escatologia é péssima. Nós não cremos que vai acontecer esse negócio de um tanto sobe, outro tanto fica. Não é assim. Outro dia eu explico por quê. Hoje é o assunto da reforma. Mas o outro problema baseava-se completamente em salvação pelas obras. E ele dizia que ele ficava agoniado esperando o dia que o obreiro vinha falar com ele para dar a nova missão. Porque a hora que davam uma missão para ele é como se alguém apertasse o cronômetro e dissesse: você tem esse tempo para garantir a sua salvação. E ele saía correndo igual um desesperado. E aí ele veio para a igreja presbiteriana e ele encontrou a salvação pela graça mediante a fé. Você consegue imaginar o alívio desse homem? Ele dizia assim: eu pude dormir quando o pastor pediu para eu ajudar na igreja. Porque eu sabia que se alguma coisa desse errado, eu não ia perder a salvação. Eu estava fazendo o meu melhor. E eu posso dizer uma coisa interessante para você: poucas pessoas eu vi trabalhando com tanta alegria na igreja que nem aquele irmão. É porque ele entendeu que ele não precisava trabalhar mais para ser salvo, mas agora ele trabalhava porque foi. Você precisa entender isso também. Você é salvo pela graça, mediante a fé, mas essa salvação, ela foi para te fazer trabalhar. Crente que não serve, não serve. Qual é o fundamento da sua segurança? De vez em quando eu encontro algumas pessoas dizendo assim: eu não tenho certeza da minha salvação. Ah, por quê? Ah, porque eu e minha esposa estamos brigando muito, porque lá no serviço eu dei um mau testemunho, porque isso e tal. Olha, querido, tome cuidado. Eu não estou dizendo que está certo você estar mal com a sua esposa, eu não estou dizendo que está certo o que está acontecendo no seu serviço, você precisa lutar por isso, mas não é o boletim que você apresenta para Jesus no final do trimestre que garante a sua salvação. E a nossa certeza de salvação não está ligada à qualidade do nosso desempenho espiritual. A certeza que temos da nossa salvação está ligada aos méritos do nosso Salvador. Charles Spurgeon colocou as coisas da seguinte forma: quando eu olho para mim, eu não vejo como eu poderia ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo como meu Salvador, eu não vejo como eu poderia me perder. Eu sou ruim, mas Cristo é bom. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu escaparia, mas Ele é o pastor que disse que as ovelhas jamais escaparão da sua mão e ninguém vai arrebatá-las. Isso significa que nem eu vou conseguir pular de lá. E a minha segurança não é por causa do que eu estou fazendo, não. É por causa do que Ele fez, faz e fará. Eu vou olhar agora para o Getsemane e vou ver Jesus transpirando gotas de sangue. Eu vou olhar agora para a cruz e vou ver Ele cravejado, pregado no madeiro. Eu vou ver Ele açoitado, cuspido, coroado de espinhos. Eu vou ver o céu enegrecendo. Eu vou ver o pai virando as costas ao filho. E depois de tudo aquilo e daquela obra feita com essa perfeição, Ele vai me deixar escapar? Ele seria um fracassado se isso acontecesse. Esse não é o meu Deus. O meu Deus é aquele que venceu a morte, ressuscitou, subiu ao céu e de lá onde está Ele governa todas as coisas. E Ele me segura. O meu fundamento da minha certeza não está em mim. Sua vida não está indo bem, irmão? Sua santidade não está onde precisava estar? Você precisa de melhoras? Vamos correr atrás delas juntos? Conte conosco. Mas não duvide da sua salvação, porque não é o seu desempenho. Davi caiu feio. E ele pediu para Deus restituir a alegria da salvação, mas não a salvação.
A gente pode perder, a gente pode entristecer o Espírito Santo, a gente pode ficar privado de muita coisa boa na comunhão com o Senhor, mas Deus não nos joga fora, porque nós somos salvos por esse Cristo. Veja quanta coisa pode ser diferente na vida de alguém que entendeu verdades básicas da reforma. O que é a verdade? É a Bíblia. Como é que eu me chego até Deus? Por meio de Cristo. Como é que eu vou para o céu? É pela graça, mediante a fé. Isso não é pouca coisa, não. Isso muda tudo. Louvado seja Deus pela sua palavra revelada e resgatada na Reforma Protestante. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém.